Agora, na compra de qualquer produto na loja Damned Clothing, você inscrito do Conversatum pode ganhar 10% de desconto em qualquer produto. É só escrever Conversatum na área de cupom quando for efetuar a sua compra e blim! A magia acontece! Olá meus queridos, aqui quem tá falando é o Nadotti, e agora se você quiser acompanhar tudo que eu já falei sobre Hora de Aventura, eu criei uma playlist organizada com tudo que eu já falei, então é só clicar nesse link aqui na descrição e assistir tudo lá, beleza? Mas então, dando continuação àquele meu outro vídeo em que falei sobre o universo de Hora de Aventura, mas só que numa parte científica, hoje eu vou falar desse mesmo universo, mas só que levando em consideração a parte mais mágica dele, falar sobre os poderes, os personagens que têm esses poderes, que compõem todo esse multiverso. Before there was time, before there was anything, there was nothing, and before there was nothing, there were monsters. Esse relato do Lich é muito importante para a gente entender mais ou menos quando que foi que o multiverso nasceu. Então, antes de tudo, antes mesmo do nada, existia um mar de monstros. E é provavelmente daí que o Lich veio. Então, algum evento, tipo um Big Bang ou algo muito poderoso deve ter acontecido e modificado toda essa realidade pro jeito que a gente conhece ela hoje, que seria o multiverso. Além de levar o desaparecimento de quase todos aqueles monstros. Alguns a gente sabe que eles ainda existem, como talvez o Lich e o Ogalorg, mas por algum motivo eles parecem não ter tanto poder assim nessa nova realidade. Ok, agora vamos filosofar um pouco mais intensamente. Eu vou ler uns trechos do Enchiridion e vou falando depois o que eu acho. Vamos lá. Então disse o sábio: o multiverso é uma realidade consensual, ou seja, que vem de um consenso de todos os seres. E essa realidade é compartilhada pelas mentes de todos os seres sencientes, ou seja, os seres que sentem, os seres vivos. Se todos morressem, o multiverso simplesmente desapareceria. Por quê? Perguntou o estudante. Porque não haveria ninguém para percebê-lo. Profundo, não? Então com esse trecho a gente entende que a realidade de Hora de Aventura é construída a partir do pensamento de todos os seres vivos. É resultado do pensamento coletivo e cósmico de tudo que existe. Para reforçar isso, existe um outro trecho que diz o seguinte, ó. Se a realidade é mental por natureza, como eu acabei de explicar, análoga à mente cósmica, ou seja, parecida com a mente cósmica, semelhante, e a magia é uma função da imaginação, então as forças da natureza do multiverso são consanguíneas, ou seja, são estreitamente ligadas aos cursos da imaginação cósmica. Além disso, a origem da magia está no núcleo da criação, ou seja, a nossa mente. E magos podem criar ou destruir como desejarem, usando o poder da imaginação cósmica. Então agora com esse trecho a gente entende que a realidade não é só constituída pela física e matemática, que é como a gente vê o mundo nosso real hoje. Mas nessa realidade de Hora de Aventura, ela é na verdade principalmente baseada pelo pensamento e sentimento dos seres vivos. Seguindo esse raciocínio, então a nossa imaginação, que é o poder da nossa mente de criar ou destruir, pode modificar diretamente a realidade. Porque se então o pensamento é o que cria a realidade, eu posso modificar a realidade com a minha imaginação. E isso é definido como magia dentro do desenho. Mas nem todo mundo consegue entender o suficiente a imaginação cósmica para conseguir produzir magia. Na verdade, são poucos. Eles têm níveis e tipos de manipulação da realidade bem diferentes um do outro. Eu tentei listar alguns tipos diferentes desses poderes e como essas pessoas conseguem ter esse poder. Que seria, primeiro, hereditariamente. Ou seja, a pessoa já nasce com aquilo, ela não precisa aprender ou por nenhum meio aquele poder, ela nasce com aquele poder. Como por exemplo o Jake, que apenas pode se esticar e se transformar porque ele nasceu da mordida, eu acho, de um ser lá que se modificava. Então o DNA daquele monstro foi pra ele e ele tem essa habilidade também. E também como a maioria dos outros seres de Yu, porque todos eles meio que nascem com algum poder.
Em segundo lugar, as pessoas podem ter esse poder por meio de objetos, como o Regelado, por exemplo, ou outras pessoas que usam objetos que facilitam a produção de magia. E repare bem, normalmente esses objetos têm alguma pedra ou algum cristal envolvido, sempre. Em terceiro lugar, ele pode ter o poder por ser uma criatura cósmica, como o Prismo, a Coruja Cósmica, a Morte, o Globe, o Magic Man, o Golbe e até o próprio Finn. E esses seres são seres que têm uma relação direta com eventos grandiosos da própria imaginação cósmica. Em quarto lugar, eles podem ser criaturas ancestrais. Não sei se eles se encaixariam também em criaturas cósmicas, mas esses ancestrais são os seres que vêm antes da existência do multiverso, que seriam os monstros. A gente conhece até agora o Lich e o Ogalorg. E por último eu posso destacar os personagens que são magos mesmo, que eles vão atrás desses conhecimentos para ter uma manipulação da magia, que usam recursos científicos e sentimentais para criar alguma coisa. E isso de certa forma está relacionado sim com a magia. Então, só para recapitular, a realidade é criada pela imaginação das pessoas, e além da imaginação coletiva, existe uma imaginação cósmica que tem a ver com toda a energia do multiverso inteiro. Então, quanto mais você entender e conseguir chegar perto dessa imaginação cósmica, mais poder você vai ter, ok? E sim, existe muito mais do que a gente pode falar de magia em Hora de Aventura, porque afinal o desenho é quase inteiro constituído disso, mas com o tempo a gente vai discutindo mais essas coisas aqui no canal. Então não deixe de acompanhar os próximos vídeos e assista os anteriores também. Ah, e conheça o meu novo canal também. Clica aqui no izinho aqui em cima ou no link na descrição aqui embaixo, eu aposto que você vai gostar bastante. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até agora e um beijo no seu coração de melão e tchau!